Meu boa tarde a todos. Primeiro nós gostaríamos, né, o Júlio e a administração, agradecer a vocês porque foi um convite para que pudéssemos conversar sobre essa reunião que aconteceu ontem, das 4 às 6 da tarde em Curitiba, com a presença do governador e do secretário da Fazenda. Vou tentar localizar no tempo como é que essa reunião aconteceu. Na verdade, nós já tínhamos conversado na reunião do Sintemar, no início de janeiro, como resultado do pacote do governo para a Assembleia. Em outros momentos ao longo desses dias, bastante agitados, mas quando a assessoria de planejamento nos informou há cerca de Silvestre está aí, há cerca de um pouco mais de 20 dias, de que o orçamento 2015 para custeio estava com os valores zerados. Neste momento, os reitores, por meio do secretário de Ciência e Tecnologia, tentamos marcar uma reunião, o secretário conseguiu, e na sexta-feira retrasada, houve essa reunião dos reitores com o secretário o secretário da Fazenda. Então, aliado às dificuldades que já estavam acontecendo em razão do pacote, teve esse incremento, que foi que na reunião o secretário da Fazenda deixou claro e público, isso foi dito em seguida, de que não haveria custeio para o ano de 2015 para a manutenção das 7 universidades. Isso foi uma fala que imediatamente foi transmitida para as universidades, para a imprensa e motivou, inclusive, que toda a imprensa passou a nos procurar, e as outras universidades, as falas do cenário em que nós estaríamos críticos com a grande possibilidade, a grande probabilidade de não poder funcionar. Bem, isso durante a semana seguinte, foi tentado então essa audiência com o governador, porque na época, inclusive, foi dito ao secretário da Fazenda que a única saída seria então ter a conversa com o governador, e essa reunião então foi agendada para ontem, e ela ocorreu então ontem à tarde, como eu já disse, a presença dos 7 reitores, o secretário da Fazenda e o governador. E mais o diretor da 7, o professor Décio, e a professora Nádina da UEL, e mais uma professora Rose do setor de administração da UniOeste. Bom, eu até anotei, esse documento, algumas falas já foram divulgadas hoje na imprensa, eu acho que eu vou dar as informações de como a reunião aconteceu. Evidentemente que nessas reuniões, sempre que possível também, quando falar da imprensa, nós temos procurado a defender aquilo que falamos aqui, da defesa de uma universidade pública, não é, César? De qualidade, inclusive reforçando aquilo que não é conhecimento no resto do país, que o Estado do Paraná tem o maior sistema de ensino superior, com qualidade, e que, embora tenhamos universidades jovens e as mais consolidadas, que são a UEM, a UEL e a UEPG, sempre vamos lutar para que esse sistema seja de qualidade, e porque a nossa meta é formar recursos humanos em todos os níveis com qualidade. Isso não se pode perder, inclusive, da visão de que esse sistema está no interior do Estado, não é? O interior do Estado não é contemplado com o sistema federal. Começou agora recentemente esse processo de ter os institutos federais, mas eles ainda levarão algum tempo para ter consolidação no mesmo patamar que tem as nossas universidades mais antigas. Então isso não é um patrimônio que se pode deixar que se coloque em risco. Acho que essa conversa teve sim ontem durante a reunião, como ela foram 2 horas. Então acho que isso é muito importante dizer, que o posicionamento, evidentemente que somos administração, fomos eleitos para administrar a universidade, e nós temos que fazer o papel da interlocução. Mas nós não podemos deixar sempre de dizer que universidades nós defendemos, não é? E com muita transparência. Então eu vou mencionar os pontos, vocês já sabem a maioria, mas sempre há dúvidas. Agora mesmo me perguntaram sobre um deles, na entrada do RU,
E se houver alguma dúvida, podemos tentar esclarecer. Bom, a primeira é que o ponto mais que foi o foco da reunião de ontem era a questão do custeio, porque sem custeio teríamos que fechar as portas, como a própria imprensa noticiou e foi falado em vários lugares. Então, o início da reunião começou com esse assunto e foi dito claramente para o secretário que não haveria possibilidade de sairmos da reunião sem uma definição da relação de como as universidades funcionariam ao longo de 2015. Aí, por determinação do governador ali ontem, e aí houve um rearranjo orçamentário das outras pastas, foi informado, e nós encaminhamos hoje, como o orçamento ele é anual, sempre foi, vocês sabem, alguns de vocês sabem, o orçamento de custo, uma coisa é pessoal, é salário, tá? Salário, isso nunca se cogitou de ter dificuldade, os salários vão ser pagos normalmente, é claro, como tem que ser, e isso nunca esteve sob risco, pelo menos a informação ali do secretário da Fazenda e do próprio governador, como já tinha sido dito antes. A dificuldade, então, é esse recurso para custeio, que na verdade, ele é um percentual pequeno em relação ao montante de que o Estado financia a universidade. Mas o fato é, não dá para funcionar sem esse recurso, ele já é insuficiente no seu dia a dia. Quem conhece o orçamento, o Silvestre está aqui, nos últimos anos, nunca aconteceu, parece-me que nunca, né, Silvestre? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor, de que ao longo do ano o orçamento previsto na lei orçamentária tenha sido liberado financeiro no 100%. Sempre houve contingência. Eu vou dar o número de 2014, porque esse eu sei que nós passamos por isso, que foram 20% a menos. Então, no orçamento da ordem de 24 milhões, a UEM deixou de 4 milhões não foram repassados em razão das restrições do final do ano. Bem, mas de 24 para 20 é uma coisa, de 24 para 0 é que é outra coisa muito diferente. E aí ficou acertado, definido na reunião, isso já foi encaminhado, inclusive, no nosso documento, de que como esse orçamento ele é liberado ao longo do ano em parcelas, em alguns governos é trimestral, não é isso? Silvestre, tivemos aqui uma situação na história em que era todo mês tinha uma liberação, mas em geral ele é trimestral. Então ficou acertado que o que foi colocado na reunião, que a situação financeira do governo é mais crítica nesses 3 primeiros meses do ano, então 4 meses, eles acreditam que depois desse período as coisas voltam a tentar se normalizar. E aí então nós encaminhamos, evidentemente, se são 3 meses, 12 meses, dividido por 3 dá 4, 20% do custeio, foi a lista de compromissos que a universidade tem para pagar nesse período. Então foi encaminhado agora de manhã para 7 e o comprometimento é que hoje à tarde ou amanhã cedo o sistema será aberto para os empenhos e também será enviado os recursos financeiros. Então esse assunto, com isso, tendo-se isso efetivado, nós podemos garantir que a universidade tem condições de funcionar, claro que não da condição ideal, mas condição de funcionar como vinha funcionando até agora. Então esse é o primeiro assunto. O segundo é que o pagamento de 1/3 de férias, que na última reunião com o secretário foi dito que seria pago em 2 parcelas em março e abril, foi confirmado, palavra do secretário e do governador, de que será pago no salário de março, no final do mês. Então será pago de uma parcela só. Isso é confirmado, palavras do governador. Isso eu estou transmitindo a vocês. O outro item, o número 3, foi a retirada das mensagens da Assembleia do Meta 4, que para quem não sabe, seria que toda a folha de pagamento de pessoal da universidade teria um controle central em Curitiba para todas as universidades. Então isso foi definitivamente retirado da mensagem para a Assembleia, é uma das reivindicações das universidades, tanto da comunidade, das próprias reitorias, porque entendemos que esse mecanismo complicaria, fere a autonomia universitária, mas porque ele tem um aspecto prático, que é pôr em risco algo que nós defendemos com unhas e dentes, desculpem a expressão, que é, uma vez tendo uma promoção, seja ela qual for, em geral na universidade por mérito, as pessoas precisam ser promovidas no mesmo dia. Isso nem está acontecendo em algumas universidades do estado do Paraná. Isso é uma coisa que a UEM tem e nós não podemos perder isso. Se é promovido por um investimento na carreira,
essa promoção, uma vez conseguida, é preciso que ela seja implementada dentro do período burocrático aí, que nós, com o sistema de informação, vamos tentar sempre minimizar esse tempo. Ele já é imediato, né? Ele já vale a data do protocolo de quem aplica. Então, garantia, Meta 4 está fora da mensagem da Assembleia e não entrará mais. O outro item é o adiamento do debate sobre a divisão dos recursos de ciência e tecnologia. Eu não sei se todos prestaram atenção, mas na mensagem tinha lá a redução de 2% para 1,5% do orçamento de ciência e tecnologia, e nessa mesma mensagem tiraria o IAPAR desse percentual e se transferiria mais para as universidades. Esses recursos, além de reduzir um pouco, transferiria para a universidade em detrimento da Fundação Araucária e do UGF. Isso nós entendemos que, embora as universidades recebessem um pouco mais de recurso, não é um mecanismo que a comunidade sempre defendeu, que é ter uma fundação forte, porque ali os projetos, criticamos ou não, eles são avaliados por mérito, e isso dá força à fundação, porque todos os editais federais, boa parte deles, tem uma contrapartida que é da fundação estadual. Então, se o Ministério da Ciência e Tecnologia vai colocar num edital 20 milhões e a fundação puser 20, então esse é o número final. Agora, se a fundação puser 50, é possível que esses valores sempre aumentem. Então, uma fundação forte é importante para a ciência e tecnologia do Estado do Paraná. E o comprometimento também foi retirado da mensagem essa proposta da redução da ciência e tecnologia, e isso será discutido mais à frente. O arquivamento do projeto de alteração do sistema previdenciário estadual e criação de grupo de estudos em parceria com o Ministério Público Estadual para discutir o assunto. Então, uma questão que estava uma grande polêmica dentro da comunidade universitária era a questão da mudança da Previdência do Fundo Paraná. Então, isso foi retirado também do pacote, garantia do governador, e ele está com um grupo de trabalho com o Ministério Público para ver a questão da lei da Previdência Federal e como é que isso vai ser encaminhado. Isso aí é um assunto que não está em pauta nesse momento, já foi tirado do pacote. Retomada dos processos de nomeação. Inclusive eu tenho levantado essa ideia, que na minha avaliação, os temporários são fundamentais para a universidade. Se eles não estivessem aqui, ela não funcionaria. Mas o temporário não é bom nem para o temporário, nem para os alunos e para a universidade. Porque é uma situação de instabilidade que deve ser só provisória para situações emergenciais. Então, nesse aspecto, nós defendemos ontem na reunião que a última nomeação que foi feita na UEM foi em, se eu não me engano, março ou abril do ano passado. A PRH deve ter essas informações. E tem hoje no sistema, eu não sei se esse número é preciso, mas foi mencionado ontem na reunião para o governador, de que há aproximadamente 200 docentes dessas universidades para serem nomeados, efetivos, e técnicos eu não tenho certeza se o número é em torno de 350 ou 400. Qual foi o argumento? O argumento é o seguinte: primeiro, isso que eu disse da estabilidade. Segundo, do ponto de vista econômico, para o Estado não vai fazer a menor diferença, porque o salário do temporário, ele recebe de acordo com o nível que ele fez o concurso, que ele entrou, e com a titulação que ele tem, independentemente de qual é a carreira, se é docente ou técnico. Então, transformar as vagas em efetivo é até mais econômico. Fica falando só de economia, né, César? Estou falando de universidade. Mas não há justificativa econômica para que isso não aconteça, porque o próprio regime de temporário é um festival de concursos, né, professor Luiz Otávio e professor Bruno? É concurso a toda hora para ficar fazendo reposição dessas vagas. Então, nós podemos muito bem, sim, fazer essas nomeações e ter uma estabilidade maior no quadro da universidade. Ficou definido na reunião que o professor João Carlos, secretário de Ciência e Tecnologia, ele vai, nesses próximos dias, trabalhar junto com o Secretaria de Planejamento para que essas nomeações aconteçam. Né? Não nos foi dada uma data, mas isso ficou acertado. E como último ponto, acho que eu já linkei 6, seria o 7º da reunião, foi que na reunião foi assinado o decreto, o governo assinou na hora, vocês devem ter visto na imprensa, da criação de um grupo de trabalho composto pelos reitores, representantes dos docentes, representantes dos técnicos,
representando a ciência e tecnologia e, que é mais importante, para esse grupo discutir nas suas universidades, com a comunidade, um projeto que leve a um resultado de uma autonomia para as universidades, autonomia financeira para as 7 universidades. Foi dado um prazo aí de 120 dias para que esse projeto seja efetivado, mas foi feita a pergunta ao governador na nossa frente, mas governador, e se em 4 meses não for possível? Ele falou, não tem problema, vocês esperaram 25 anos, não serão alguns meses a mais que vai, estou dizendo palavras dele. Então eu acho que os informes que eu tenho a dizer da reunião são esses. Discutimos algumas coisas técnicas do dia a dia, como por exemplo, por que os empenhos de projetos federais estão juntos com os estaduais, e aí nós somos impedidos de fazer empenho de um projeto que está com dinheiro na conta da universidade, mas está fechado porque está tudo misturado. Então são coisas que foram colocadas, que são administrativas, acho que não vem ao caso de colocarmos aqui. E aí eu poderia, acho que terminar aqui. Ô Júlio, você quer comentar mais alguma coisa? E aí podemos passar a palavra para o César, que conduz a reunião. Boa tarde a todos. Queria destacar, né, a importância desse momento, uma oportunidade de estarmos aqui reunidos com toda a comunidade representada nesse ato, num ambiente muito importante na história da universidade, que é o nosso restaurante universitário. Acho que essas informações que o professor Mauro traz aqui, embora sejam quentes, né, que foi ontem discutido e nos traz hoje, mas não tem novidade nenhuma, porque já estão na imprensa desde ontem, no final da noite. Essas informações já eram conhecidas de todos que acessaram a mídia, né? Então eu acho que não é esse o principal elemento da nossa presença aqui. Na realidade, é passar para todos aqui, transpirar, né, como é que tem sido a nossa relação com o governo do Estado, como é que tem sido essas reuniões, né, que os reitores têm feito entre eles, né, e com representantes do governo do Estado e com o governador do Estado no dia de ontem, para reafirmar, né, que quem tem que responder por tudo isso que foi dito aqui é o governo, né? Nós estamos aqui assinando embaixo uma promissória de ato que o governo divulga. Então, a responsabilidade pela aplicação, né, desses compromissos assumidos é do governo do Estado, deixar bem entendido. Eu acho que seria interessante, né, a gente poder aproveitar esse momento para passar um pouco mais daquilo que a mídia não passa, né? Que são os embates que acontecem entre as universidades e o governo do Estado, deixar muito claro, né, que a posição nossa, enquanto administração da UEM, é em defesa da Universidade Estadual de Maringá enquanto uma universidade pública, uma universidade de qualidade gratuita, né? O Estado tem que assumir a responsabilidade dele na manutenção dessa universidade, tem que fazer muito mais do que vem sendo feito. Isso é pauta constante na discussão nossa com a SET e com quem quer que seja representando o governo do Estado. Eu acho que existem alguns pontos que o governo tem colocado que talvez sejam concretos, né, de dificuldades. Um problema que eu acho que é posto em relação a uma situação particular desse ano aqui, que em função do próprio governo, né, ele tomou atitudes talvez erradas, e o caixa do governo realmente não é um caixa como nos anos passados, né? Ele conseguiu a proeza de transferir a arrecadação para um período posterior a essa época. Historicamente, no início de ano é quando entra dinheiro, né, é um momento de pico de arrecadação, e esse ano não está sendo. Na questão orçamentária, e o Silvestre está aqui, pode me corrigir, sempre a liberação de recursos do governo, ela é sempre atrelada à receita, né? Esse é um argumento que o governo usa e que ele é verdadeiro, né? Não digo que o contingenciamento do governo é correto, não concordo, mas a dinâmica de liberação de recursos ao longo do ano sempre é atrelada à curva de arrecadação por parte do Estado. Então, no primeiro
no primeiro ato, se não me engano, é feito por decreto, inclusive, depois da lei de diretrizes orçamentárias, e a partir daí são atos do governo liberando trimestralmente recursos à medida que há entrada de recursos. Então isso também é verdadeiro, né? A partir de março, abril, vai haver um pico de receita. Eu espero que a gente possa cobrar também do governo um maior repasse dentro do próprio critério que o governo usa quando ele quer nos cortar recursos. Então eu acho que é isso, né? Eu queria destacar, primeiro, e outra coisa, né, que a gente gostaria de destacar, e já foi dito isso no manifesto escrito em nome dos 3 conselhos, em nome da administração, né, o nosso total repúdio, né, a forma como foi encaminhado, o que foi encaminhado para a Assembleia, isso não é segredo para ninguém, né, já foi posição assumida, mas é difícil não destacar, né, o que nos, pessoalmente também, nos chama a atenção, é essa capacidade de mobilização que houve em defesa, não da Universidade Estadual de Maringá, em defesa de todo o sistema de ensino do nosso estado. Eu acho que isso é histórico, nós fazemos parte dessa história e o governo, eu acho que não esperava, né, o próprio governador diz isso, hoje eu ouvi ele dizer, foi surpresa, né, toda essa resposta que houve em função de um ato impensado do governo. Então é isso que eu gostaria de destacar, a nossa posição administrativa, posição política é essa, em defesa de uma universidade, de todo um sistema de educação forte, de qualidade, gratuito. O Estado tem sim a responsabilidade de mantenedor desse sistema e que não pare dúvidas em relação a isso. Obrigado.